Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer o carinho da sua audiência, que sempre tem acompanhado este programa. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, e tem como presidente o pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo, como sempre, é que você seja abençoado através deste programa. Aqui nós estudamos as lições da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adultos. Você também pode acessar o nosso canal no YouTube, é Escola Bíblica Dominical SJP. Ali você vai encontrar todas as lições anteriores gravadas ali à sua disposição. Você que é pregador, você que é professor, você que é amante, estudante da Palavra de Deus, você tem todo esse material. E pedimos a você que compartilhe nas suas redes sociais, é muito fácil. Escola Bíblica Dominical SJP, né? Indique para os seus amigos, para os seus irmãos, na igreja onde você congrega, né? Com os professores da igreja onde você está, porque esse material é um material de apoio, principalmente a professores da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos aqui para estudar a 10ª lição do primeiro trimestre de 2025, que tem como tema Espírito Santo, o Capacitador. O tema geral da nossa revista é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. E hoje nós vamos estudar então essa lição que vai falar sobre a capacitação, o Espírito Santo como capacitador, né? Esse Espírito Santo que já aprendemos que é Deus, né? E nós também devemos o adorar. E hoje nós estamos aqui na presença de 2 amigos, companheiros de ministério, pastor João Germano, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Fábio, a paz do Senhor, evangelista irmão Michel, bom estarmos aqui para compartilharmos as bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Ao meu outro lado, meu amigo também, evangelista Michel Miranda, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Fábio, pastor Germano, uma alegria imensa estar aqui com vocês, participando desse momento, e espero que nosso aprendizado nesse momento possa trazer edificação para a igreja e auxiliar aí os nossos professores. Glória a Deus. Pega o seu papel, pega a sua caneta, pega aí o seu material, né? Porque o programa Escola Bíblica Dominical está no ar para abençoar a sua vida. Vamos dar início então à lição de hoje, a lição 10, Espírito Santo, o Capacitador. Quero pedir aqui ao pastor Germano que leia para nós o texto áureo. O texto áureo da lição 10, ele encontra-se no conhecido texto de Joel 2:28, a parte A, e diz: há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Glória a Deus. Evangelista Michel, a verdade prática para nós? Sim, essa verdade prática vai dizer: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Aleluia. Nós também temos, queridos, os objetivos da lição, e são 3, né? O primeiro, mostrar o derramamento do Espírito Santo, que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal e atual. Segundo, explicar que o Espírito Santo concede poder para testemunhar de Cristo. E terceiro, destacar que o Espírito Santo distribui dons espirituais com propósito e para edificação da igreja. Nós também temos aqui a leitura bíblica em classe, que está no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, capítulo 8, do 14 ao 17, e 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 7. Acompanhem a leitura da lição. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito.
Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Muito bem, você acompanhou a leitura bíblica em classe. Quero fazer aqui uma correção, né? Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2026. Ainda lembrando do ano passado, né, que tivemos aqui também durante o ano todo as lições, né? Lembrando, primeiro trimestre de 2026. Hoje nós vamos estudar o Espírito Santo, o capacitador. Tema geral, como falamos, a Santíssima Trindade, o Deus único, revelado em 3 pessoas eternas. Você acompanhou a leitura bíblica em classe, lembrando que nós temos a leitura diária, que está aqui no rodapé, logo abaixo do texto da lição, né, a leitura diária que vai de segunda a sábado. Domingo é o texto que você acabou de ler. Vamos lá então, pastor Germano, evangelista Michel. Hoje nós vamos falar sobre a promessa, né, do derramamento do Espírito Santo. Aqui o escritor vai dizer: a promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecostes e continua vigente para todos os que creem. O Espírito Santo não apenas regenera, mas capacita o crente para servir com poder. E é esse poder, essa capacitação que nós vamos falar hoje, né? Nós estaremos estudando, mas não é uma capacitação qualquer, e ela também tem um propósito, né, pastor Germano? Não ainda entrando no primeiro tópico, né, mas uma breve reflexão aqui. A gente pensa em poder, mas esse poder não é para usar em meu benefício, né? É um poder dado pelo Espírito Santo ao crente, mas com propósito, né? Exatamente. Toda a operação divina e ação do Espírito Santo, ela está relacionada a outrem, sempre para distribuir, sempre para passar adiante e nunca, na verdade, nunca em benefício próprio. Nós vemos grandes personagens da história da igreja que foram, tanto no contexto vétero quanto no contexto neotestamentário, foram poderosamente usados por Deus e sempre tendo o entendimento que o benefício era aos semelhantes e não a si próprio, abdicando às vezes até de alguma possível ventura de receber algo, deixando sempre para o semelhante, sempre para o próximo. Perfeito. E lembrando também, né, pastor Germano e evangelista Michel, que ela cumpriu-se no dia de Pentecoste, mas ela é uma promessa que ainda é atual para nós. Sim. A igreja ainda está aqui e a igreja precisa do Espírito Santo, precisa desse poder, né, para fazer essa obra, Michel. E então a gente pode, como cristão, buscar, né, esse poder. Então, diferente do pensamento, né, daqueles que acreditam que os dons cessaram, né, os cessacionistas, nós, na nossa visão continuista, nós cremos nos nossos dias que os dons são atuais, presentes no meio da igreja, e justamente com esse propósito de promover a igreja, trazendo edificação para os seus fiéis e o crescimento desse reino. Então, há um motivo, não é só, como o senhor comentou, não é só para bonito, né? Não é só
para mim dizer eu tenho um dom ou eu sei fazer dessa forma, não é para trazer para si, mas sim para que a igreja seja edificada. Então, como o pastor Germano muito bem frisou, é uma doação, né? Você estuda, você se dedica, você aprende, você usa esses dons no teu ministério para quê? Para que o outro seja beneficiado e não você próprio. Glória a Deus. Quando falamos em capacitação do Espírito, pastor Germano, já vamos entrar aqui no primeiro tópico, que fala sobre a promessa do derramamento do Espírito, né? Nós não podemos deixar de mencionar o batismo no Espírito Santo, né? Como revestimento, essa capacitação. Mas não para aí, né? Não é só ser batizado, tem o Espírito Santo. E agora? Né? É para mostrar para os outros? Não, tem um propósito, né? E aqui o primeiro ponto, eu vou deixar com o senhor, que vai dizer que essa promessa ela é de abrangência universal. Não foi só dos discípulos, não foi só da igreja, né, no primeiro século. Ela é atual para nós hoje, para daqui, vamos dizer, se Jesus não voltar daqui 100 anos, continua isso? Exatamente, e com certeza continua. E a própria lição, ela prepara essa plataforma para nós, mostrando a ação do Espírito Santo, a intervenção do Espírito Santo, o operar do Espírito Santo no contexto do Velho Testamento, ou veterotestamentário, como já mencionei anteriormente. Eu até abri aqui a Bíblia para deixar claro que aqui não é sobre pessoas, mas é sobre o todo. A Bíblia abre falando sobre esta ação do Espírito Santo. Por quê? Porque o versículo de número 2 do capítulo 1 de Gênesis deixa isso muito claro, dizendo que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram todas as coisas, mas já na abertura do texto bíblico, no início de tudo, já está esta menção sendo feita, a ação do Espírito Santo pairando sobre todas as coisas. Alguns estudiosos, comentaristas, comentam que fosse como um processo de incubação. É um processo onde estivesse gerando. Mas aí, indo para a nossa lição, propriamente dita, ela coloca aqui a ação do Espírito Santo. Então, de modo pontual, diferente do que acontece hoje, veremos a seguir, hoje o Espírito Santo vem e habita no crente através das manifestações dos dons espirituais, todos eles, não apenas os 9 que costumeiramente nós usamos, mas todos os dons, são 3 ou 4, com certeza, listas de dons espirituais que nós temos, mas lá no Antigo Testamento também já havia esta ação do Espírito Santo. A lição cita para nós aqui 1 Samuel 19 e 20, que fala sobre a ação do Espírito Santo vindo sobre Samuel e sobre os mensageiros que Saul havia enviado a ele. Depois cita o caso de Azarias, filho de Obed, e depois cita o caso de Ezequiel lá no Vale de Ossos Secos. Mas nós temos outros casos. Nós temos o próprio Saul, que quando foi encontrado pelos profetas, ele mesmo foi tomado pelo Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele foi encontrado entre os profetas profetizando, cheio do Espírito Santo. Com Davi aconteceu a mesma coisa, isso num caso posterior. Mas nós vamos lembrar que quando a Bíblia fala sobre a construção do tabernáculo, o Senhor destaca Bezalel para, com a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida dele, operar e fazer coisas que humanamente pareciam ou seriam impossíveis, mas através da ação sobrenatural do Espírito Santo, ele operou, ele criou, ele fez todo o aparato do tabernáculo complexo em extremo. Então a gente vê que no Antigo Testamento havia a ação do Espírito Santo que vinha sobre as pessoas, e há um caso bastante emblemático, que é o caso de Sansão. E o caso de Sansão tem um momento específico na vida de Sansão
que isso fica claríssimo desta ação. O Espírito Santo vinha sobre Sansão, o tomava, e aí ele era movido daquela força descomunal, humanamente impossível, e realizava os milagres em favor do povo de Israel para a sua libertação. E chega ao término, próximo do término da vida de Sansão, os senhores vão lembrar disso, do caso, fatídico caso, quando ele, de certa forma desleixada, descuidada, começou a brincar com o pecado. E ele sempre pensando, não, Deus vai agir de novo, o Espírito Santo virá sobre mim outra vez, e chegou o momento que... E aí há um detalhe no texto. Alguns comentaristas dizem que esse texto tem uma outra interpretação, mas eu prefiro a literal, neste caso, que diz que ele disse, quando a Dalila avisou que os filisteus vinham sobre ele, ele diz, sairei como das outras vezes. E isso talvez até regresse lá no início, pastor Fábio, do que o senhor falou, de alguém achar que a ação do Espírito Santo em sua vida está para seu benefício próprio. E, às vezes, até querer ganhar com isso, querer sobressair-se com isso. E aí o Sansão diz, olha, sairei como das outras vezes. E a frase posterior é de arrepiar, porque o texto diz, não sabia ele que o Espírito Santo havia se retirado dele. Então, assim, a ação do Espírito Santo. Aí nós temos, ainda no contexto do Antigo Testamento, para eu não me alongar demasiado em minha fala, a própria promessa que está no nosso texto, tanto no texto quanto no texto áureo, falando que o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Isso também converge com aquilo que o Senhor disse. Não foram apenas para um tempo, aquilo que o evangelista irmão Michel colocou, nós somos continuistas, e eu faço questão de reiterar, a Assembleia de Deus, ela é continuista, juntamente com grandes teólogos, com grandes estudiosos. Nós somos aqui em São José dos Pinhais, Assembleia de Deus, Ministério de São José dos Pinhais, somos continuistas. Eu sou continuista, porque às vezes alguém olha para o texto, não, o texto está dizendo isso, então vamos... Não, nós somos continuistas, como o senhor reiterou e disse, nós cremos na ação sobrenatural do Espírito Santo. E o texto de Joel vai dizer isso. Estes dons, ou esta ação sobrenatural do Espírito Santo, ela é para aqui, para depois e para sempre, enquanto a igreja estiver aqui. Mas isso será novamente aprofundado nos tópicos seguintes. Mas a ação do Espírito Santo, ela é de abrangência universal. E esse universal aqui não é só geográfico. Esse universal aqui, por mais que possa parecer um pouco fora de contexto, o que eu vou dizer, mas ele é temporal também. Então, em todo tempo, em todos os lugares, a ação do Espírito Santo sempre existiu e sempre existirá. Nós temos uma visão continuista, né, acerca do batismo do Espírito Santo, mas é importante lembrar que não é uma visão só do ministério, é uma visão pessoal, é uma visão pessoal minha, né, dentro do entendimento que nós temos, porque assim, diferente de muitas pessoas, a gente segue porque a Assembleia de Deus faz isso. Não, nós seguimos porque é uma visão bíblica. Nós entendemos assim, né? Como pode ser que chegue um ponto, não, isso aqui a gente não concorda, né? Mas é uma visão pessoal. Por quê? Porque nós estudamos, nós buscamos conhecimento, não estamos baseados na palavra de outrem, mas nós estamos baseados no que a Bíblia nos passa, né? Então essa visão continuista aí. E é importante lembrar também, pastor Germano, até faço questão aqui, antes de passar o evangelista Michel, nós aprendemos com o senhor que a visão é de abrangência universal, não só na questão geográfica, mas na questão do tempo, né? Porque várias gerações, isso até a volta do Senhor. Mas eu queria também falar, não sei se eu digo como capacitador, mas o capacitação, né? A gente falou acerca do batismo no Espírito Santo e os dons, mas também eu gosto de lembrar muito do fruto do Espírito, que é algo que o Espírito Santo concede a nós, e a igreja
Isso aí é algo que todo cristão obrigatoriamente tinha que ter. Exatamente. Você pode até não ter um dom ou outro lá, mas o fruto do Espírito Sim. teria que ser obrigatório, né, Michel? Mas vamos lá. Dentro dessa visão, no subtópico 2, nós vamos aprender que essa promessa é uma ação soberana, sobrenatural, que pertence ao Espírito Santo. Sim. Então, bem comentado já também pelo pastor Germano, né, essa passagem de Joel, onde vai apresentar justamente essa promessa, né, essa profecia, que é o mesmo texto que nós vamos encontrar lá em Atos, né, depois do Pentecostes, né, onde Pedro levanta e justamente vai citar novamente esse texto, trazendo justamente essas questões, essas informações que são muito importantes para trazer aquele público que está vendo o ato da descida do Pentecoste, do Espírito Santo no dia de Pentecoste, então, para que eles associassem aquilo que foi profetizado e agora aquilo que está acontecendo, né? Uma característica muito importante, né, no texto é perceber, né, essa ligação que acontece. Então, primeiro que tudo que a gente tem que entender é que esse derramamento do Espírito Santo não é só um conceito abstrato, algo, né, dessa forma, ou simplesmente intelectual, né, um pensamento ou coisa parecida. Não, essa evidência ela é acompanhada de ações, evidências sobrenaturais que vão dar sustentabilidade a tudo isso que está acontecendo. Né? E qual que são essas evidências? Né? O próprio Joel profetizou. Os filhos, as filhas, os velhos, os jovens teriam experiências diretas, né? Profecias, sonhos, visões. Então, o que isso vem trazer para nós como igreja? Né? Mostra que o Espírito Santo não veio, e a própria lição vai dizer isso, não veio para trazer uma igreja estática, uma igreja parada, mas sim uma igreja viva, uma igreja em movimento. E depois nós vamos ver nos tópicos mais adiante, né, esse dinamismo que acontece em meio à igreja, onde nós, como membros do corpo de Cristo, cada um tem uma função, cada um tem uma particularidade, e essa particularidade que cada um de nós fiéis temos, ela vai agregando e somando para que o reino inteiro, ou seja, a igreja toda, cresça e se desenvolva na presença do Senhor. Né? Então, o Espírito Santo vem para trazer esses dons, essas evidências sobrenaturais no nosso meio, justamente para trazer esse movimento para a igreja. Por isso que a gente é continuista, né? Nós cremos nisso até os dias de hoje, né? Como já foi mencionado aqui, diferente do cessacionista que diz, não, isso daí foi lá só em Atos, só para os apóstolos, a hora que morreu o último apóstolo, acabou. Não tem mais. Não, a gente crê que esses dons ainda estão presentes e é isso que faz a igreja movimentar. Né? Então, quando o texto de Joel 2:28 vai dizer, né, que o Espírito produz essas manifestações, ele está dizendo que a comunicação entre o céu e a terra se tornou intensa, ou seja, nós estamos mais próximos ainda. O pastor Germano comentou no primeiro tópico que no Antigo Testamento essas manifestações ela era mais esporádica, era mais pontual. Agora não. Novo Testamento, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós, então essa comunicação é muito mais direta. E é por isso que você vê no meio do culto alguém se levantando em profecia, alguém levantando e indo interceder pela pessoa, alguém entregando, né, algo para aquela pessoa. Então você vê essa atuação, alguém se levantando e indo lá, sentiu no meio do culto que a pessoa está precisando de uma oração, vai lá e levanta e ora por aquela pessoa. Então isso faz parte dessa igreja viva, dessa evidência que o Espírito Santo traz em nossas vidas para que a igreja flua, então, dessa forma. Essas experiências, como já foi mencionado, não são para exaltação do homem, né? Tem gente que pensa, né, eu tenho dom, eu prego bonito, eu profetizo, né? E a gente está nas redes sociais, aí está cheio, né? De gente fazendo live, profetizando, entregando aqui, né? E de lá. E nem para usar para benefício próprio. Né? E nem para usar para benefício próprio. Só que daí no final o que vai acontecer? Vai lá e ainda pede um pixinho, né? Ó, tá aí o meu número Pix, se quiser mandar uma oferta para que esse trabalho continue, coisa parecida. Então você vê que há uma distorção, né? Está usando algo que Deus deu, capacitou,
né? E agora transformando isso numa espécie até mesmo de um comércio. Isso é um perigo muito grande, né? Então não é para exaltação do homem, não é porque eu faço e aconteço, mas sim para que a igreja, o corpo de Cristo, essa sim seja edificada. E daí a lição vai trazer aí, né, 1 Coríntios 14, 26, né, que vai dizer assim, ó, portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra, uma língua, uma interpretação, tudo seja feito para edificação da igreja, né? Então, se nós queremos, de alguma forma, ser canais de bênção, canais dessas manifestações do Espírito Santo, é preciso e é necessário que cada um de nós tentamos, da melhor forma possível, cultivar em nós uma vida de santidade, de busca na presença do Senhor, né? Porque é o Espírito Santo de Deus que opera aonde ele encontra liberdade, né? E como que ele vai poder operar se não há uma santificação na vida daquela pessoa? Então é mais ou menos por aí. Essas evidências estão reais e presentes no nosso meio. Perfeito. Glória a Deus por isso, né? Eu queria fazer menção aqui do texto que o pastor João Germano mencionou, que é Atos 2:39, onde o Pedro ele vai dizer, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Eu sei que aqui esse texto, Pedro ele está dizendo acerca da conversão e do recebimento do Espírito Santo como selo da promessa. Nós sabemos, entendemos que quando recebemos a Cristo e aceitamos ao Senhor, o Espírito Santo vem morar em nós, e esse é o batismo com o Espírito Santo. Só que na continuidade do texto e na sequência, você vai ver Pedro não só falando do recebimento do Espírito Santo como selo para a salvação, mas também para revestimento. Você vê na continuidade. É que pega um texto isolado e está falando das conversões, e aí cria-se essa visão, não, mas aqui é o Espírito Santo como recebimento do Espírito Santo como selo da salvação. Mas você vê o mesmo Pedro falando e derramando através da sua ação, Deus usando ele para que os homens recebessem não só o Espírito Santo como selo para a salvação, né? E também para revestimento, porque não tem como separar os dois, né, pastor João Germano? Não. Exatamente. Vai parecer redundante, somos continuistas, mas é um processo contínuo. Então, o selo do Espírito Santo, que seria essa abertura, esta porta, é o início, mas nenhum dos textos. Todos os demais textos, que inclusive a lição irá mencionar a seguir nos próximos tópicos, todos os demais textos foram seguidos desta ação sobrenatural do Espírito Santo, aonde houve sim manifestação de dons espirituais, aonde houve uma amplitude, o revestimento que veio do Espírito Santo, essa capacitação através de dons, e não só através de dons, através de burilar o cristão nesse processo de santificação, porque nem a própria santificação nós vamos conseguir sem a ação, a intervenção do Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo. Então é necessário que a gente entenda isso. O selo é a porta de entrada. O selo, quando converteu, recebe o Espírito Santo. Então, também porque nós temos que ter o cuidado para nós não dizermos que alguém que não é batizado no Espírito Santo não tem salvação. Nós não podemos desvincular a pneumagiologia ou pneumatologia da soteriologia. Salvação é em Cristo Jesus. E aí que fecha ela ao selo do Espírito Santo. Aceitou Jesus como Salvador, recebe o Espírito Santo. O que vai acontecer a posteriori é o revestimento do Espírito Santo. Eu até falo que a visão continuista é para que o crente continue buscando, porque se ele recebe tudo de uma vez só, ele vai parar aqui. Não, já recebi, estou cheio, né? Então você busca o revestimento do Espírito Santo. O senhor falou no caso da santificação, e a Bíblia diz que quem nos santifica... Eu vejo as pessoas, eu vou me santificar. Mas a Bíblia diz que quem nos santifica é Deus, né? A gente entra no processo aguardando a graça do Senhor e esse revestimento que Deus faz através de nós. Mas é importante lembrar, pastor João Germano, já com o senhor ainda aí, né, que essa promessa,
ela também é para os últimos dias, né? Esses dias que nós estamos vivendo, dias tenebrosos, difíceis, aí que a igreja precisa, o cristão precisa muito do revestimento do Espírito, né? Exatamente. A lição ela coloca isso muito claro, de forma bem nítida e fácil de fácil compreensão, porque ela destaca aqui o texto de Joel 2:29, que vai dizer: naqueles dias derramarei do meu espírito. E aí, o que é que está falando? De que dias está falando? Há duas colocações aqui. A primeira é a vinda do Messias. E uma coisa que, quando nós olhamos para os textos veterotestamentários, especialmente os textos proféticos, é que os profetas, o Espírito Santo está conduzindo. E quem estuda a matéria de bibliologia aprende muito claro isso quando vai falar da inspiração das Escrituras, o Theopneustos. Quando fala dessa inspiração das Escrituras, Deus não tomou os escritores do Antigo Testamento como se eles fossem meras máquinas e Deus os fizesse escrever como se eles não tivessem nenhuma intervenção ali. Deus os usou poderosamente. E aí entra a questão de que os escritores veterotestamentários, profetas, eles não tinham uma noção ampla do cumprimento destas profecias. E eu sempre gosto de usar o texto de Isaías, capítulo 61, onde Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. E aí nós conhecemos, você conhece o texto, fácil de entender e compreensível, você conhece o texto. Mas esse texto, Jesus vai repeti-lo na sinagoga, lá em Lucas 4. E há algo interessante para entender que não há uma compreensão plena do escritor veterotestamentário ou de Isaías deste texto. Isaías continua e ele vai até o final e diz: apregoar o ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus. Só que em Lucas, quando Jesus toma o texto na sinagoga e lê, Jesus lê: e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, entregou ao mestre de cerimônia e foi assentar-se. E os olhos de todos estavam fitos nele. O que está dizendo aqui? É que o dia da vingança do nosso Deus não era para aquela época. Então, aqui neste chegar, aqueles dias, quando Joel fala, aqueles dias, primeiro é a chegada do Messias, e depois é o início desses eventos escatológicos. Então, quando ele coloca essa manifestação, Joel coloca a manifestação do Espírito Santo, a descida, a vinda, o derramamento do Espírito Santo, ele está colocando numa abrangência de todo o período da graça. E aí, quando nós estudamos escatologia, e o ponto de vista, especialmente nosso, assembleianos, de maior evidência é que antes de o anticristo se manifestar, e aí destacamos um versículo dito por Paulo, que ele vai falar dizendo que não é possível que o anticristo se manifeste antes que seja retirado o que o detém. E nós entendemos que é o Espírito Santo atuando na igreja. Então, essa ação do Espírito Santo é para todo o período da graça. Os dons espirituais, as capacitações espirituais dadas pelo Senhor, da chegada do Messias até o retorno do Messias. Então, todo esse período. E a lição termina dizendo: a profecia de Joel não se esgotou no Pentecoste, permanecendo vigente durante toda a dispensação da graça. A promessa é válida para todos os crentes em todos os tempos. Um dia vi um sensacionista falando, e o argumento que ele usava, e não estou incriminando quem quer que seja, é um ponto de vista dessa pessoa, e ele dizia: não, é que é o seguinte, o que os continuistas não entendem é que a igreja está no seu nascedouro, embaixo de tremenda perseguição, então ela precisa desta ação sobrenatural do Espírito Santo. Hoje já não mais tanto. Aí eu fico pensando, quem somos nós? Como faremos a obra? Como desenvolveremos? E aí eu me lembro de outro texto, pastor, e eu encerro a minha fala para darmos continuidade. Eu me lembro que a Bíblia diz
que quem convence o homem... Do pecado, da justiça e do juízo. Tá, mas isso é só no tempo da igreja primitiva, e hoje converte como? Também. Hoje chega como? Hoje aproxima como? Sim. Hoje nós ministramos uma palavra, o senhor prega uma palavra, pastor Fábio, o senhor prega uma palavra, pastor Michel, o senhor ministra uma palavra, e nós que já estamos, temos essa vivência de púlpito, a gente sabe, vai muito além do que a gente disse ao púlpito. Quantas vezes nós, os senhores com certeza têm muito mais experiência nessa área que eu, mas quantas vezes nós ministramos uma palavra e a gente sai dali e diz, olha, eu acho que hoje passa anos, ou meses, ou dias, ou anos, passa um tempo e você encontra alguém e alguém diz assim, pastor, naquele culto... Verdade. Eu fui para casa com aquela palavra que o senhor falou e foi trabalhando dentro de mim um negócio tremendo e olha, mudou isso, aquilo outro. Quem que está fazendo isso? É igual o trabalho de evangelismo, né? A gente sai para evangelizar, Isso. não ganhou nenhuma alma aqui. A gente acha que o trabalho foi em vão. Mas a semente foi plantada, né? Foi. Na E o hora Espírito certa. Santo vai trabalhar. Exatamente. Ele faz esse agir. Então, enquanto a igreja estiver na face da terra, a ação do Espírito Santo estará à disposição da mesma. Importante lembrar o nosso querido irmão que está acompanhando o nosso programa, que aqui quando é dito que permanece vigente durante toda a dispensação da graça, essa dispensação que nós estamos vivendo, o pastor Germano, o evangelista Michel, ela termina com a volta do Senhor. Isso. Né? Aí não há mais necessidade, né? Então, essa dispensação que nós estamos vivendo, são 7 dispensações, se eu não estou equivocado. O dispensacionalismo, sim. Isso, né? Ela termina com a volta do Senhor Jesus. Michel, nós estamos estudando o Espírito Santo, o capacitador da igreja, né? E eu quero já partir com você aqui dentro do subponto 1 do tópico 2, que vai falar sobre o cumprimento, né? Poder para testemunhar. Ele vai dizer, o Espírito Santo veio com poder do alto. O que significa essa expressão, veio com poder do alto? Sim. Então, olha só que interessante, né? Essa expressão é muito forte, né? Um poder que vem do alto, ou seja, o direcionamento, né? De quem que parte? Parte de Deus, né? Então, note que para se ter esse cumprimento, foi aquilo que já foi mencionado agora na parte anterior, né? Quando você prega uma mensagem, quando você sai para anunciar o evangelho, você não tem menção do poder que há envolvido naquela tua palavra. Então, quando você está sendo um instrumento de Deus, vamos dizer assim, para transmitir uma mensagem, por mais que você tenha estudo, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha orado, buscado, jejuado, enfim, quem dá essa capacitação é o próprio Deus, é o próprio Cristo, através do Espírito Santo. Lembra de trimestres passados, quando a gente estudou sobre o Evangelho de João, né? No Evangelho de João, Jesus, no capítulo 14, vai dizer, vocês farão as obras que eu faço e obras maiores farão, porque eu vou para o Pai. Mas vocês fiquem tranquilos, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei outro Consolador, que vai ajudar vocês, que vai ensinar vocês, que vai fazer vocês lembrar de tudo que vocês aprenderam. Então, note que essa capacitação que vem do alto, que vem do Pai, que vem do Espírito Santo, é justamente nesse sentido. Então aqui a gente se desfaz de todas as nossas posses e se reveste de uma vestimenta, que é o que o texto vai trazer para nós aqui, como se fosse uma vestimenta, do Espírito Santo, que nos capacita então para desenvolver essa obra. Por mais que eu possa ter o conhecimento, mas como aplicar esse conhecimento na hora certa, no momento certo, na ocasião certa, a ajuda do Espírito Santo, ou não vou nem dizer ajuda, mas a direção do Espírito Santo é fundamental para que as coisas se caminhem conforme a vontade de Deus. Porque se eu coloco a minha vontade acima da vontade do Espírito Santo, o negócio vai descambar para um lado que talvez não seja tão bom.
né? Então, olha só, nesse ponto nós precisamos entender a natureza desse revestimento, né? O que acontece aqui? Ó, Jesus usa o termo grego endio, né? Que significa literalmente vestir-se como uma armadura, né? Então, quando a gente olha para desse revestimento, né? A gente vê lá o apóstolo Pedro, que anteriormente havia negado Jesus, agora se levanta no meio do povo com autoridade, com poder, né? E ali ele começa a anunciar o que está acontecendo naquele momento, né? As vidas se rendem ao Senhor, vidas se convertem ao Senhor. Então note que esse sentido, né, de se vestir, né, o termo aqui é justamente, o dicionário vai dizer isso, né, entrar numa roupa, vestir-se, né? Então antes eu estava nu, agora eu recebo o Espírito Santo na minha vida, que vai fazer esse papel da santificação, da purificação na minha vida, que é o que foi já ministrado na aula anterior, na aula número 9, nesse processo de regeneração. Agora, sobre essa vestimenta que eu já recebi do Espírito Santo, eu recebo ainda uma armadura, uma couraça, algo mais específico para quê? Justamente para essa batalha, para essa guerra, para essa chamada ministerial que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. Já foi bem frisado aqui. Há uma diferença entre você ter o Espírito Santo para a salvação, com os frutos do Espírito trabalhando na sua vida, né, com essa capacitação que te leva para fazer algo mais, né? Sempre quando os jovens lá no Santos Dumont vêm perguntar, né, para mim ser batizado no Espírito Santo, né, como que eu faço? Dá algumas orientações, mas a pergunta principal é: para que você quer ser batizado no Espírito Santo? É só para bonito? É só para sair rodopiando e falando em línguas no meio da igreja? Ou é para anunciar o evangelho com poder e com autoridade? Se for para esse propósito, coloca isso em ação, fala com Deus, ora a Deus e fala: ó, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para pregar o evangelho. Com certeza o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida. É a receita, vamos dizer assim, seria a receita mais ideal, vamos dizer assim, para que a pessoa recebesse essa capacitação. Porque se eu quero um dom, se eu quero uma vestimenta que me dá essa autoridade só para bonito, não faz sentido nenhum, né? Porque a igreja não vai ser edificada. Eu recebo o dom, pastor, mas eu guardo lá na gaveta, né? Eu recebi um dom lá de profecia, mas eu não tenho coragem de profetizar. Será que está certo, né? Então, imagine um soldado, né? Ele não vai para a guerra com as suas próprias roupas, com a sua própria vestimenta, né? Ele precisa de uma proteção extra sobre a sua vida. E é justamente isso que o Espírito Santo vem trazer, né? Esse Espírito Santo é essa armadura de poder, né? O dinamis, né? Que a gente diz, né? Poder, força, habilidade, poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza, ou de uma pessoa ou coisa, né? Mostra e desenvolve. Poder para realizar milagres, poder moral e excelência de alma, né? Então note que o processo é esse, essa capacitação é justamente essa, né? Esse poder não é simplesmente para sentir um arrepio, só para sentir uma emoção, mas justamente uma capacitação indispensável para testemunhar do Evangelho. Aí eu finalizo com Atos 4:31, né? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, né? Então aquela perseguição, né? Aquele momento que eles estavam passando, né? Muito temerosos ainda, né? Com a perseguição do império e tal, isso e aquilo, né? Então agora eles sentem essa ousadia, essa coragem para testemunhar do Evangelho, venha o que vier, aconteça o que acontecer, e estar até mesmo dispostos a morrer pelo Evangelho de Cristo. Se me permite, eu até havia destacado o versículo enquanto o senhor estava falando, já para ver a conexão, né? Eu já fui direto no versículo e fecha com isso. E o que me chama a atenção, e eu já ministrei sobre isso, já falei sobre isso, é a questão que, por que eles estão sendo perseguidos? Porque eles anunciam a palavra. Quando eles recebem esse poder, que o senhor com muita qualidade e propriedade falou aqui, eles recebem esse revestimento, esta graça, e
são cheios, todos cheios do Espírito Santo. E daí o texto continua dizendo assim, e anunciavam com... Pera lá, mas não é a ousadia de pregar. Olha o que o Espírito Santo faz, porque a ousadia de pregar o Evangelho está levando eles para a prisão, para o martírio. E o Espírito Santo reveste eles com uma graça tão grande, com um poder tão grande, que quando... E aí é aquilo que o senhor falou, não é para aparecer, é para servir. E eles continuam assim, não, a gente recebeu o poder do Espírito Santo, é para pregar, não é para show. E o resultado não é glória terrena, né? Não é glória terrena. Não é glória terrena. Nós não recebemos o poder para fazer agenda, nós recebemos o poder para ministrar a palavra. Eu vou um pouco além, eu tenho comigo uma visão, essa é uma visão minha particular, né? Quem está em casa acompanhando o programa, você pode ler ali, os pastores aqui, que o cristão, ele precisa do Espírito Santo até para entender a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a sabedoria de Deus parece loucura aos homens. E eu me lembro do texto onde fala que Jesus falava aos discípulos, mas parece que eles não entendiam. Falava, mas eles não entendiam. E aí, eu examinando as Escrituras, a gente vai ver, é porque eles não tinham ainda o Espírito Santo. Tem dois textos, pastor, se quiser acompanhar comigo. Um está em João, capítulo 20, né? Versículo 22. E o outro texto está em Lucas, capítulo 24, versículo 45. Os textos são iguais, são o mesmo texto. É a aparição de Jesus depois da sua ressurreição aos 12. Porém, lá no texto de João 20, 22, antes vai dizer, né, lá aparece a chegada de Jesus. Ele chega, 19, paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos, o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo. Disse-lhe Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E o 22, que me chama a atenção. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqui, eles recebem o Espírito Santo como selo. Sim. E olha o que está agora em Lucas 24, versículo 45. Lucas 24, 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aqui é um texto completando o outro. É por isso aí eu começo a entender, por isso que eles não entendiam direito as palavras, porque aqui eles recebem o Espírito Santo como selo. E lá em Atos a gente sabe que é o revestimento do Espírito. Capacitação. Né? A capacitação. Faz a diferenciação, né? Faz a diferenciação. E olha que interessante, são dois textos que você pode ler em casa. João 20, 22, depois Lucas 24, 45. Aqui eles recebem de Jesus o Espírito Santo, Jesus assopra sobre eles e o entendimento deles se abre para compreender as Escrituras. Mas é como Jesus estivesse falando, não está pronto ainda, calma. Tem um revestimento de poder, ficar em Jerusalém, que ainda falta mais uma segunda etapa. E aí eles saíram com ousadia. Pedro não negou mais, não ficou mais temeroso, e nenhum dos discípulos. Exato. Né? E aí a gente vê esse poder de Deus. E eu já quero partir aqui com o Michel, né? Acho que é com o Michel, isso, né? Não, é o pastor João, né? Aqui o segundo ponto, onde fala os sinais da descida do Espírito Santo. É interessante a gente pensar, né, que a gente entende que a gente precisa do Espírito Santo para poder compreender as coisas de Deus, senão parece loucura, né? Antes de passar ao pastor Germano, interessante dentro desse contexto ainda do Evangelho de João, Jesus fala isso, sopra sobre eles o Espírito Santo, e note como há uma diferença, porque saindo daqui, depois a gente vai ver os discípulos voltando a pescar. Depois do Evangelho de João, os discípulos voltam a pescar ainda. Né? Eles saem e vão pescar. E em Atos, depois do revestimento de poder, Pedro se levanta com autoridade e prega o Evangelho. Então note que há uma diferenciação aí também. Mas, voltando... Mostrando que essas fases são importantes, né? E a gente precisa entender. E diferem uma da outra também. Exatamente. Pastor Germano, nosso tempo já está caminhando. Olha, está gostoso o programa, né?
É tão bom falar sobre o Espírito Santo, porque ele é o que nos move, né, aqui nessa terra, ele que nos capacita, como estamos aprendendo. Os sinais da descida do Espírito Santo. Quais são esses sinais, pastor? Já vamos olhar para esse texto, só concluindo ali, pastor, até porque quando Paulo fala sobre a palavra de Deus, ele diz toda a escritura é inspirada. O termo grego é theopneutos. Deus, Espírito Santo, soprou a palavra. Como eu vou compreendê-la sem a ação daquele que a soprou? Verdade. Então é esse detalhe. E é muito bem colocado pelo senhor essa questão até para a compreensão das Escrituras, né? Sobre os sinais da descida do Espírito Santo, a nossa lição coloca aqui o som como de um vento, tá? E também as línguas estranhas como que de fogo. É bom que se diga, e a você que é professor e vai lecionar esta lição, a lição 10 aos seus alunos, que este vento aqui, ele não é um vento comum. E estas línguas aqui de fogo, repartidas como que de fogo, não são comuns. Elas são sobrenaturais. Elas vieram diretamente de Deus, do trono, do Senhor. E por isso que o escritor Lucas, e olha que Lucas é muito cuidadoso no seu vernáculo, nas suas palavras, nas colocações, e ele não afirma, ele diz, um som como de um vento veemente e impetuoso, línguas repartidas como que de fogo. Porque o que é sobrenatural e o que é que vem de Deus e o que é produzido pelo Espírito Santo vai além, mas muito, e aí é redundante, muito além daquilo que a compreensão humana pode abarcar. A gente vai ver isso lá em Apocalipse, João mostrando o céu por dentro e dizendo sempre como semelhante, parecido, como se fosse. Por quê? Porque é algo além. E aí ele diz que este som de um vento, e a lição coloca de forma categórica, dizendo que este som de um vento, ele simboliza a criação de Deus, ou a obra criadora de Deus, a presença criadora. É Deus que está ali enviando este vento sobrenatural. Por isso que quando os discípulos são questionados, inclusive, até mesmo são aviltados com expressões estranhas e até xingamentos, porque dizem, olha, esses estão cheios de mosto, sendo agora meio de tarde, como que estão na bebedeira? E ele diz, não tem, não é natural, é sobrenatural. O som que veio sobre eles veio do céu, veio de forma sobrenatural. E é Deus dizendo, eu estou agindo aqui. As línguas que já aparecem aqui repartidas como que de fogo, que a lição coloca bem claro para nós, dizendo, elas são sinal de quê? De purificação, de consagração, de santificação, como o senhor colocou lá no primeiro ponto. Então, essas línguas representam isso, essa ação do Espírito Santo, e volta de novo, parece que não querendo ficar andando em círculos, mas volta de novo a questão de que não é para aparecer, é algo que queima por dentro, que limpa por dentro, que transforma, que afeta comportamento, que afeta vivência, que afeta praxe, que muda. E aí que tem uma agravante, com muita reserva e cuidado, a gente precisa falar sobre isso, alguns movimentos que nós vemos por aí. Movimentos nos quais há apenas um vento. E a gente nem sabe qual que é, e não estamos aqui para julgar ninguém. Mas aonde o senhor colocou com muita maestria e propriedade, pastor Fábio, lá no início, aonde nós vamos saber que a ação sobrenatural do Espírito Santo, que esse vento, essa língua purificadora moveu, é lá no fruto do Espírito.
E tanto que o fruto do Espírito lá está, no Gálatas 5:22, ele está no singular, porque ele está falando, é uma peça só. Então, a ação sobrenatural do Espírito Santo vai ficar nítida se eu sou ou não cheio do Espírito Santo, se os dons que manifesto, eles estão de acordo com as Escrituras, ficará claro no meu comportamento, na minha vivência, no meu dia a dia, como eu reajo, como eu faço. Então, esses sinais particulares não se repetiram posteriormente. Qual? O som do vento e nem as línguas repartidas como de fora. O visível, certo? No Pentecostes, a igreja, ela é revelada como corpo de Cristo. Então, há um selo especial, um momento especial. Quando o Espírito Santo vem, é óbvio, somos continuistas, somos pentecostais. E há muita diferença entre um culto pentecostal e um culto não pentecostal. Muito. Há muita diferença entre uma igreja avivada. Esse final de semana eu estava ministrando em alguns lugares e você sente isso. Ao dobrar o joelho, chegando à igreja, chegando ao templo. Um dos casos eu cheguei e cuido muito com isso, não gosto, mas aconteceu... Locação, cheguei atrasado, irmão. O culto já estava acontecendo, domingo de manhã. Quando entrei na igreja, quando eu desci do carro, eu disse para minha esposa, a igreja está pegando fogo. Entrei no templo, ajoelhei, a glória de Deus, a manifestação, e ninguém estava mandando, ninguém estava se promovendo com aquilo. Não, não. Ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, são sinais que apareceram lá, que não se repetem da mesma forma porque são sobrenaturais, mas a gente nota e percebe aonde há uma liberdade para a ação do Espírito Santo ou não. Glória a Deus. Fale quem falar, critique quem quiser criticar, mas um culto pentecostal é muito melhor, né? Quem não quiser, amém, né? Fica aí, né? Nós somos pentecostais, que nem diz um amigo meu, somos pentecostais até o tutano, né? Até o tutano. Glória a Deus. Michel, qual que é a evidência desse revestimento de poder? Né? A evidência inicial, melhor dizendo. Sim. A evidência inicial já mostra, né, que ela é um ponto de partida para outras situações que vão ocorrer, né? Então, note que isso aqui é fundamental para a nossa doutrina pentecostal, né? A evidência física inicial, que está lá em Atos 2:4. Né? Esse texto é claríssimo em dizer que, ao ser cheio do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas. Né? E aqui há até uma discussão, porque vai se dizer que a língua ali seria uma língua de dialeto, né? Uma língua entendível, né? E eu já mencionei uma experiência que eu tive no Paraguai em outras lições que nós tivemos aqui, onde eu provei desse sentimento nos dois sentidos, o falar nas línguas espirituais, mas ao mesmo tempo também profetizar, sendo usado pelo Espírito Santo num dialeto que eu não dominava, vamos dizer assim. Eu estava no programa, né? No dia que você testemunhou. Então era a língua, aparentemente, parece ser fácil, espanhol, né? Ou mais lá no meio do paraguaizão, né? O guarani, que é a evidência maior, né? E dentro dessa experiência, um dos irmãos veio pedir oração para mim. E quando ele pede para mim fazer oração, eu começo a orar, interceder em português, porque é o que eu domino, né? E mal e mal ainda, né? E naquela situação eu comecei a orar, interceder por a vida dele, e dali a pouco Deus me tomou, eu comecei a falar em línguas espirituais e dali a pouco, em sequência, profetizar em espanhol, que no meu entendimento eu pensava, meu Deus, estou falando em espanhol, e profetizando para ele e ele se debulhando de chorar porque Deus estava falando com ele. Então note que há as duas situações. Inclusive, né, se a gente quiser saber um pouquinho mais a respeito disso, esse livro bastante interessante, né, a Glossolalia, a Formação das Assembleias de Deus, de José Gonçalves, traz vários relatos então de toda a formação de como isso se dá
né, no decorrer Aí dentro fala sobre a grossolalia e também tem a xenolalia, que né? seria essa de falar De uma falar, língua isso. que eu não entendo, Isso. mas a pessoa ela consegue entender, que é o que acontece no versículo 6, né? Então, no versículo 4, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, né? E aqui glossais, né, a expressão, né? Conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua, e aqui é dialecto, na sua língua materna, né, que a tradução vai trazer aqui. Então note que essas duas expressões estão acontecendo. E assim, as duas são sobrenaturais, nenhuma desmerece a outra. O acontecimento aqui, tanto para a língua espiritual como o dialeto de falar, e nós vamos ver isso nesse livro aqui. Eu creio que ali aconteceu as duas ocasiões, e as duas são de forma sobrenatural. Não desclassifica em nada o Espírito Santo, aqui ele falou numa língua, eu falei uma língua que eu não tenho domínio. Até porque né? nenhum desses apóstolos voltou a falar essa língua, senão poderia aproveitar nas missões, né? Sim. Verdade. Né? Aqui acontece algumas histórias do século XIX, de justamente dessas pessoas que receberam esse dom ser enviado para a missão. Né? Então receberam a capacitação e são enviadas para fazer a obra missionária, justamente porque começaram a partir daquele momento entender e falar uma língua que eles não conheciam. Né? Perfeito. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de comentar. Então, ó, é vital que o aluno entenda, então, a diferença, né? Todo crente tem o Espírito Santo para a salvação, que a gente já falou, né? O selo. E no batismo no Espírito Santo é o transbordar, esse revestimento, Perfeito. então, de serviço. Né? Perfeito. Lembrando, amados irmãos, que nós estamos falando aqui sobre o Espírito Santo, né? O capacitador da igreja. Michel trouxe as duas questões da xenolalia e a grossolalia. Também sabemos que o crente, quando aceita a Cristo, ele recebe o Espírito Santo, a gente chama de batismo com o Espírito Santo, recebendo ele como selo, né? Nós nos tornamos morada do Espírito Santo. E o último que foi falado é o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento. Pastor, nós temos apenas 10 minutinhos e precisamos finalizar aqui, que está tão gostoso aqui que o tempo está voando, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Eu já queria partir aqui a evidência do revestimento, já vemos com o Michel aqui, né? Eu falar em línguas. No tópico 3, a extensão da promessa do Espírito, pastor. Nesse contexto aqui, é exatamente onde é que está o cerne. Você, professor, tem que ficar bastante atento aqui, porque aqui é onde está o cerne desta questão relacionada a cessacionistas e continuistas. É exatamente nesse primeiro ponto aqui do terceiro tópico da nossa lição. Mas a lição deixa muito claro, e eu vou ser bem sucinto aqui, breve, dizendo que, na verdade, esta promessa, ou os dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo, ela é para todo o período, para todo o tempo da graça. Tanto que o texto que está citado aqui, e já foi mencionado pelo Senhor, que é Atos 2,39, ele vai dizer, a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e aí o texto termina dizendo, a todos quantos o Senhor chamar. Amém. Ou seja, em todo o período da graça, aonde houver uma conversão, estes dons estarão à disposição. A manifestação do Espírito Santo estará à disposição. Claro, o Espírito Santo é dócil. O Espírito Santo é gentil. O Espírito Santo não vai invadir a vida de ninguém, caso não queira. O Espírito Santo só age aonde há liberdade. Mas aonde esta houver, o Espírito Santo vai trabalhar. Então, a extensão da promessa do Espírito é para todo o período da igreja, todo o período da graça, e aí a lição vai pontuar os lugares onde aconteceu, a casa de Cornélio, outros fatos que foram acontecendo aqui ao longo do próprio livro de Atos, porque alguns dizem, não, foi só Atos 2, não.
Atos 4 e vai seguindo, até Atos 19. Sim. Lá em Éfeso aparece a manifestação do Espírito Santo. Eles orando e o Espírito Santo descendo sobre eles. Tem uma questão de Paulo, que Paulo está reunido com os homens, né? E eles falam, o que importa da gente ser batizado? Ah, vocês querem? Paulo impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Foi em Éfeso, né, que Paulo chegou e Paulo perguntou, né? Já recebestes o Espírito Santo? Eles dizem, nós nem ouvimos falar que existe. Nem sabemos o que o Espírito Santo. E há muitas pessoas nessa situação, né? Sim. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Germano. Michel, para a gente finalizar aqui, sim, o Espírito opera com diversidade e unidade. Maravilha. Primeiro aqui o importante é destacar a harmonia da Trindade no texto que é citado aqui de 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, né? Porque essa harmonia, né, de como é distribuído isso, de como é apresentado para nós esses dons, ministérios e essa atuação, né? Então note só, o versículo 4 de 1 Coríntios 12 vai dizer assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Olha a Trindade, né, olhando para dentro de um contexto geral do tema da nossa revista, né, como um todo, a atuação da Trindade operando em favor, então, dessa capacitação, dessa diversidade e a unidade que trabalha em meio à igreja, né? Então, Paulo ensina em 1 Coríntios justamente que há essa diversidade, mas o Espírito é o mesmo que opera, né? Olha só, isso é maravilhoso por quê? Porque corta a raiz da inveja e da comparação na igreja, embora a gente sabe que em muitos casos acontece, né? Ah, eu queria ter o dom do fulano, mas tenho esse, né? Acontece às vezes, tem algumas situações assim. Ah, eu queria ser usado dessa forma, né? Então às vezes acontece essa pequena raiz de inveja, vamos dizer assim, mas se a gente entender que, como membros do corpo de Cristo, cada um tem um chamado, e é o que o texto de 1 Coríntios vai continuar dizendo depois, né? Nem todo mundo é olho, nem todo mundo é pé, todo mundo é mão, cada um tem uma função, e essa função é importantíssima dentro do reino de Deus, né? Então, olha lá, o Espírito Santo distribui o dom, o Filho dirige o ministério, e o Pai é aquele que opera o resultado, né? A igreja é um corpo. Não precisamos que todos sejam olhos ou que todos sejam mãos, né? Então tem essa pluralidade dentro da igreja, né? Enquanto as línguas são evidência inicial, o fruto do Espírito, que já foi mencionado aqui, e os dons são a evidência contínua de que o crente permanece cheio. Então, Gálatas 5, né, o fruto do Espírito, e também as listas dos dons, né? Não vou citar todos aqui, mas o pastor Germano já comentou, as 3 listas lá, né? 1 Coríntios 12, 8, para informação, se você quiser anotar, né? Tem toda essa lista com os 9 dons, depois nós temos os dons ministeriais em Efésios 4:11, e daí também temos os dons de serviço em Romanos 12, do 6 ao 8, que vai contemplar aí praticamente todos os dons, todos os carismas, né, que nós podemos ter em meio à igreja. E tudo isso é coordenado e organizado pela Trindade como um todo, para que a igreja seja edificada. Amém. Deus abençoe, Michel. Pastor Germano, a gente ia mencionar o último ponto aqui, mas eu acho que a gente já falou desde o começo da lição, né, que é a distribuição dos dons e qual é o propósito. Que o propósito dos dons não é para uso pessoal, é para uso exclusivo no reino de Deus, na obra do Senhor. É Ele que direciona. Né? Não adianta eu querer o dom que meu irmão tem, porque às vezes não é aquilo que Deus tem para mim. A gente precisa entender isso para a gente também não viver frustrado, né? E que o Espírito Santo que opera, a Trindade operando na distribuição dos dons. Eu sempre digo que o mais importante, antes da gente buscar os dons, a gente precisa ter o fruto do Espírito. Né? Porque não adianta nada você querer os dons, e eu acho que os dons nem vêm se você não tiver o fruto do Espírito. Né? Então, a gente precisa ter ele para poder depois ver a nossa utilidade no reino de Deus. Não que somos peças descartáveis, não, mas Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Quero ler aqui a conclusão da nossa revista, que diz o seguinte: o Espírito Santo é o capacitador divino prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais
e direção. Desde o Pentecoste, sua presença é real e contínua. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito Santo. Que Deus abençoe, os nossos amados irmãos. Também quero agradecer aqui, pastor João Germano, a paz do Senhor. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a cada um dos nossos queridos assistentes do nosso programa aqui da Escola Bíblica Dominical e que o Espírito Santo esteja operando na sua vida. Muito bom estar com o senhor hoje, pastor. Acho que é a primeira lição que estamos juntos, né? Isso. Mas foi muito produtiva, Amém. né? Que Deus abençoe o senhor e possamos aí continuar nesse tempo de oportunidade que Deus nos permite. Michel, Deus abençoe também. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com o senhor mais uma vez. Também a primeira vez com o pastor Germano, também uma aula muito produtiva. Saiu daqui rico de conhecimento aí através dessas lições maravilhosas que nós aprendemos. Eu sempre digo que eu sou o que mais aprende, porque eu estou aqui só comendo aqui, aprendendo, né? Mas o nosso objetivo é trazer a você. Deus abençoe você também pelo carinho da sua audiência. Michel, dirige um momento de oração para nós, para nós encerrarmos. Pai querido e eterno, maravilhoso e santo é o teu nome, nós te louvamos e engrandecemos a ti na beleza da tua santidade, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo da tua palavra, Senhor, trazendo de alguma forma, Senhor, um conteúdo que possa edificar a tua igreja, auxiliar os nossos professores, aqueles que nos assistem também como aula, Senhor, nesse momento, Pai. Nós clamamos a ti, Senhor, para que a presença gloriosa do teu Espírito Santo esteja abrindo o entendimento, trazendo, Senhor, ó Pai querido, esclarecimento, Senhor, para as suas dúvidas. Pai, que todo momento, Senhor, o teu Espírito Santo possa estar operando, Senhor, na vida dos teus filhos. Também aqueles que ainda não receberam esta promessa, o Senhor tem uma promessa, Senhor, para a vida de cada um de nós, tem essa capacitação e conforme é o propósito do coração do teu filho, Senhor, se é de anunciar o teu evangelho, se é de anunciar o teu reino, de trabalhar para o Senhor, que o Senhor venha conceder essa bênção, essa capacitação sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Na semana que vem vamos estudar a lição 11, o Pai e o Espírito Santo. Obrigado pelo carinho da sua audiência, continue ligado na nossa programação e até o nosso próximo programa, em nome de Jesus.